perto desta cidade, a cidade de Jundiaí, e provavelmente na casa do pastor Jair, da pastora Juventina. Louva a Deus, pastor, agradeço pela sua recepção, né? Estou à vontade, estou aqui em paz, porque realmente é um pastor, uma referência para nós, o pastor Jair e a pastora Juventina, como também o pastor Zé Caires, a missionária Conceição, seu esposo que está na glória, Estevão, e demais irmãos que eu vi de criança, eu vi pequeno, e tomaram ou atenderam o chamado de Deus, sem pensar duas vezes, saíram para o interior de São Paulo a fazer a obra de Deus. Isso eu falo o que ele falou aqui, de que lá de Ferraz de Vasconcelos, propriamente da Vila Santo Antônio, onde eu nasci, da igreja onde eu nasci, saíram presidentes de campo. Então Deus tem um mistério lá de Ferraz, vai conhecer, não perca a oportunidade de conhecer a cidade maravilhosa, a cidade que é Ferraz de Vasconcelos, e você vai ver o propósito de Deus, o cuidado de Deus com aquela amada igreja do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e nós, sem delonga, vamos adentrar no texto sagrado nesta noite. Abra vossas Bíblias comigo no livro de carta do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses, né? Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Versículo 20 e 21. Carta do apóstolo Paulo, versículo 20 e o versículo 21. Diz assim o texto: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por gentileza, lê para mim esse versículo, lê para mim. Versículo 21, leia todos, leia. 1, 2, 3, já. Que transformará os vossos corpos abatidos para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Eu vou dar um tema aqui, e eu vou falar sobre esse tema dentro da Bíblia Sagrada. O corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição. Repete uma vez comigo. O corpo da ressurreição. Mais animado. O corpo da ressurreição. Bravo. Mais um. O corpo da ressurreição. Esse é o tema. O corpo da ressurreição. Poder sentar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, os amados irmãos, nesta noite, pela sua atenção. Eu poderia ler outras referências bíblicas, mas eu vou estar aberto aqui para comentar esse versículo no livro de Gênesis, capítulo 1. Ali. Esse assunto é um assunto profundo, um assunto muito delicado, é um assunto que, se você for pesquisar, e eu fui pesquisar, poucos se aprofundam sobre o corpo da ressurreição. Ou seja, quando se fala de arrebatamento, da volta de Jesus, da vinda do Senhor Jesus Cristo, fala-se muito rápido, ou se escreve muito rápido, de forma tal que certos autores, eu já li muito, não se aprofundam, passa-se rapidamente a falar da ressurreição, do arrebatamento da igreja.
Mas o meu foco principal nesta noite, eu vim, foi que Deus tocou no meu coração para eu pregar especificamente sobre o corpo da ressurreição, o corpo da ressurreição, de forma tal que eu tenho vários versículos de Gênesis e Apocalipse que encontram referência, que me dá substância, ou seja, me confirma, para que eu possa pregar tranquilamente o que eu vou pregar nesta noite, sobre o corpo da ressurreição. E que você preste atenção, para que você não tenha dúvida. E vai buscar referência, porque isso é um estudo muito profundo. E eu vou tentar resumir aqui. Amém? Corpo da ressurreição. Capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Fala-nos sobre o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A Bíblia nos diz que Ele é o Alfa, o Ômega, quer dizer, o princípio de todas as coisas e o fim. Nosso Deus é o princípio e o fim. Nosso Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade de Deus se manifesta no livro de Gênesis, capítulo 1 em diante. De forma tal que o autor, o escritor, Moisés, quando vai escrever o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, você deve perceber que Moisés, ele não viveu no livro de Gênesis. Mas como ele escreveu? De forma oral, que ensinaram aos pais, aos filhos e assim por diante. Amém? Então Moisés escreve o Pentateuco, porque Deus em parte o revelara, em parte ele aprendeu de uma forma oral sobre os ensinamentos dos antepassados: Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Adão, né? Eva, Sete, Caim, Abel, criação dos céus e da terra. Então o nosso Deus é o princípio de todas as coisas. Dele existiu todas as coisas. E Moisés escreve no livro de Gênesis que Deus criou, e no primeiro dia fez os céus e a terra. Ou seja, ele criou 2 grandes luminares. Porque eu vou explicar aqui em síntese, irmãos: sol de dia, lua de noite, trevas de noite e luz de dia. E a Bíblia nos diz que Deus se alegrou. Veja bem, você percebe que houve um conselho, como se Deus sentasse com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e conversasse sobre criar. E Deus criou. Primeiro dia, segundo dia, as estrelas, os peixes, enfim, primeiro, segundo, terceiro. De forma tal que, se você for perceber, que como Deus vai explicar uma coisa no capítulo 1 sobre criação, ele diz assim, ó: e disse Deus no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 de Gênesis, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move da terra. E diz a palavra, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, macho e fêmea os criou. Veja bem, Deus criou, mas aqui estamos falando do 6º dia, porque no primeiro criou, no segundo ele criou, e disse: haja luz, houve luz, haja luminaria, houve. Deus criou tudo, haja. Pelo poder da palavra criativa de Deus, ele foi verbalizando e foi se criando. Separação das águas, terra seca, separação do dia e da noite, enfim, está tudo registrado no capítulo 1, no capítulo 2. Agora você perceba bem, por que no capítulo 1, versículo 27, fala: Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele cria, como se Deus, num conselho, façamos, verbo 3 pessoas, façamos, estamos conversando, vamos fazer o homem, vamos criar o homem, como se Deus pegasse um papel,
como projetista, e criasse assim um homem, ele vai ser assim, vai ter esse jeito, o cabelo, o corpo, a alma, o espírito, assim. Criou. Mas uma coisa criada não significa que ela está existente. Sim ou não? Uma coisa criada está criada. Agora que eu passo a formar da vida, ou eu posso criar. Alguém inventa no papel o relógio. Ele desenha o relógio, o projeto. E depois ele vai criar, ou seja, ele vai formar o que ele criou, o projeto. Sai do papel e vai se tornar objeto. Então Deus fez isso. Então, mas aqui no capítulo 1, Deus diz que ele criou, formou um homem à sua imagem e semelhança. Mas lá no capítulo 2, está escrito, ele formou. Aí ele vai formar. Há um espaço grande. Então você veja bem o que Deus cria. Deus senta no conselho, Deus senta, ou como se Deus de pé. Deus vai formar um homem à sua imagem e semelhança. Um homem do seu caráter íntegro, só de bem, santo. Ele forma um homem, cria um homem, criando um homem. E vai chegar no capítulo 2, que diz que Deus formou um homem do pó da terra. Veja bem, formou um homem do pó da terra. Então Deus vai formar um corpo. Deus forma um corpo, como se Deus pegasse o barro, formasse um boneco, e naquele boneco ele cria e vê, olha a coisa boa, linda, pensando, esse boneco é bonito, lindo, tem perna, tem olho, tem boca, tem nariz, tem cabelo. Que coisa linda, que criação bonita. Mas não tinha vida ainda. Você observa que Deus, quando disse haja luz, primeiro dia, terminou o dia, terminou a manhã e a tarde do primeiro dia, e Deus falou, Deus olhou o resultado e falou assim, está tudo bem. E foi tudo que Deus fez, foi? Achou? Bom. Achou bom. No primeiro dia ele achou bom tudo que ele fez. No segundo dia ele achou bom o que ele fez pelo poder da palavra criativa. No terceiro dia ele achou bom. No quarto dia ele achou bom. E no quinto dia ele achou bom. E no sexto dia, quando vai criar o homem, ele fez uma obra-prima, pessoal, peculiar. De que forma ele olhou depois e falou, olha, tudo que eu fiz foi bom. Deus faz tudo bom. Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo santo. Deus faz tudo digno, tudo transparente. Deus faz tudo perfeito. O que Deus faz, irmão, é bom. Hoje o que Deus faz ainda é bom. E nele não há trevas, nem variação, nem mudança. O que Deus faz é bom. Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor. O melhor. Ele tem para você o melhor. Ele tem para mim o melhor. Tem para nossa família o melhor. Não existe no mundo ninguém que pensa a seu respeito de fazer o melhor para você, a não ser Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas ninguém. Nem você mesmo. Nem você mesmo. Porque enganoso é o coração do homem ou da mulher. Deus criou. Observe o que eu entendo. Deus criou. E ele senta na areia, fica em pé, entenda como quiser, e forma um homem do pó da terra. Olha o que eu entendi na Bíblia. Deus fala assim, viva! O que aconteceu? Viveu? Não. Viva! Viveu? Não. Haja vida em você, boneco, em você, corpo, em você, barro. Viveu? Não. Haja vida em você. Deus vai dar um nome. Adão. Porque nome é uma identidade da pessoa que identifica um ser, uma pessoa, uma personalidade, um ser pessoal. Você passa a existir quando você tem um nome. Traz todo a sua identificação. Adão, viva! Adão, recebe vida! Não viveu. O que acontece? Por
que a palavra criativa de Deus não funcionou? Por que a palavra de Deus que criou os céus, a terra, o mar, as estrelas, o sol, a lua, tudo existiu pelo poder da sua palavra, quando ele disse para aquele modelo, aquele barro, aquela pessoa deitada, viva, não viveu? Tem alguma coisa? Deus pensa, Adão, chama pelo nome Adão, levanta. Adão não levantou. Aí eu penso, olha, Deus coçou na cabeça. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi tão fácil falar, sol, apareça, lua, apareça. E agora eu crio com toda a minha atenção, cuidado, tempo, mão no barro, fazendo, modelando, criando parte por parte, aquele modelo, aquele barro, aquele boneco está formado na areia, na argila, no barro, na terra. E quando Deus pronuncia, exista, venha a vida, Adão ressurge, nada acontece. Olha que eu entendo, eu prego por conhecimento e por revelação. E os profetas pregaram, todos pregaram. Deus para e pensa, está faltando algo. Aí está a resposta, no versículo 2, no capítulo 2, e o versículo 7 diz assim, olha bem, capítulo 2, e versículo 7, diz Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Até aqui eles não estavam vivendo. Aí Deus vai, Deus agacha, Deus se aproxima, aí Deus fala assim, e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia. Aleluia. Deus se agacha, Deus põe a boca na boca de Adão, na boca do boneco, como fosse uma respiração, boca a boca. Aí Deus sopra, mas Deus não soprou aquele sopro, Deus apenas respirou assim como você respira, assim, soltou. Aleluia. Deus fez o quê? Aleluia. Aspirou, expirou, expirou. Aleluia. E quando ele fez isso na boca, o nariz, porque na respiração boca a boca, você tem que tampar o nariz do paciente, da pessoa, e soprar na onde? Na boca, para que o ar não saia. Ou se você soprar o nariz, Deus soprou, Deus aspirou. E diz a Bíblia aqui no capítulo 2, verso 7, que o homem, que a vida de Deus, que o fôlego de vida entrou em Adão. Entrou em Adão. Ah, irmãos, olha que eu entendo. E quando entrou em Adão, aquela vida, aquele ar, aquela existência, todo o sistema respiratório do homem foi criado, foi formado. E Adão, oh, aleluia, ele respira, oh, aleluia, se torna alma vivente. E quando abre o olho, o que ele vê? Vê Deus. Aleluia. Ele vê Deus. Aleluia. Ele vê Deus. Adão tinha uma comunhão tão íntima com Deus, que a Bíblia nos diz que ele via Deus face a face, conversava com Deus, ouvia Deus, e de uma maneira poderosa, sobrenatural, ou teofânica de Deus, Deus soube, se comunicou com o homem, e o homem entendeu, Adão entendeu, de forma que ele tinha a presença de Deus na vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. O corpo de Adão, corpo perfeito, corpo santo, corpo único, um corpo que não é esse corpo que
temos é um corpo diferente, um corpo santo, um corpo perfeito, um corpo glorioso. Que Deus fez foi o corpo de Adão. E quando Deus fez o corpo de Adão, a palavra diz para nós no Gênesis que Deus falava com Adão. Adão via Deus, Adão ouvia Deus, era boca a boca, era face a face, era perto. Deus se tornou amigo de Adão e companheiro de Adão. Deus quer ser seu amigo. Aleluia. Deus quer ter uma comunhão tão íntima com você que você possa sentir Ele perto de você caminhando. Você possa sentir Deus falando com você, ouvindo Deus. Deus quer isso de você, e Ele tem isso para você, uma nova comunhão, aleluia, uma nova experiência, porque o novo nascimento é isso. Na viração do dia, Deus vai falar com Adão. Deus andava e Adão via, e ouvia e sabia. Irmãos, era um corpo glorioso, era um corpo imaterial, não dessa matéria que nós temos. Era um corpo único, santo. Era o corpo de Adão, de forma tal que ele via a presença de Deus e participava da presença de Deus e ficava vivo. Amém? Ficava vivo. Ficava vivo. E Deus vai passando no livro de Gênesis. E o corpo e a inteligência humana, que não existe mortal que teve ou tenha a inteligência que Adão teve. Deus disse para Adão: Adão, está vendo esses animais aí? Deu nome. Todas as espécies que existem, Deus falou para Adão dar o nome, e Adão deu o nome. Uma inteligência superior, uma inteligência sobrenatural, uma inteligência incomum. Os hiperinteligentes que você já leu nas histórias não chega nem 1%, 0,1% aos pés da inteligência do homem espiritual, do homem Adão, que tinha o corpo espiritual, um corpo glorioso, um corpo sobrenatural. Aleluia. E ele deu toda nome aos seres animais, aos seres vivos, às plantações, tudo. E Deus faz o que? Deus vê Adão. Olha bem, Gênesis capítulo 1, 27. Deus fez o homem, fez o macho e fez a fêmea. E depois de tempo, a palavra nos diz que certo dia Deus olhou para Adão e viu ele só. E ele, como hiperinteligente, ele tinha pensado certamente: por que todos os animais têm uma companheira, um companheiro, e eu não tenho? Por que um gatinho faz miau para a gatinha e o au-au faz au-au para como que é? A cachorrinha? Por que o boi faz uá, sei lá como que é, e a vaca responde lá? Por quê? E eu não tenho ninguém para falar comigo, a não ser Deus. Oh, irmã, quando Adão olhava para Deus, ele via a majestade, a soberania, a glória de Deus, e ele via que nele havia uma pequena diferença de Deus. E ele olhava para os animais, olhava para os pastos, macho e fêmea, e ele olhava: eu falo com eles, Deus, eles não me entendem. Eu tenho que verbalizar uma voz. Aí Deus fala assim: tá bom, meu Adão, eu já entendi o que você quer. Você quer o quê? Tá bom, vem cá, meu Adão, vem cá. Olha, novamente Deus pega Adão e faz Adão o quê? Dormir. E Adão dormiu. E dormiu muito. E diz a Bíblia Sagrada que da costela de Adão, do seu lado, Deus tira a mulher. Ser precioso é mulher. Mulher é bênção, hein, irmão, irmã? Ô irmão, mulher é presente de Deus, hein? Deus faz uma coisa, uma obra-prima da mulher. E após Adão passar esse sono,
que aconteceu? Ele acordou, e quando ele acordou, ele viu. Você vê o que Adão viu? Ele ficou de boca aberta. Você já ficou assim? Meu Deus! Irmãos, amor é santo e puro. Você já sentiu esse amor para sua esposa? A pessoa, pastor, eu estou apaixonado. Pastor, eu amo. Ai, quando eu vejo ele ou ela, me falta fôlego. Minha perna treme, me falta o ar, não sei se eu vou desmaiar. Há um frio no estômago, eu sou. As palavras surgem da minha boca, né, irmão? Quando a gente sempre tem que amar esse amor, é assim que acontece. Abraão, ou seja, Adão amor. Ele ficou de boca aberta. Que princesa! Que joia rara! Que presente de Deus! E ele amou a Eva. Porquanto essa será varoa, porque do varão foi tomado. Será carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E ele amou a Eva. Agora Adão, quando ia passear no jardim, ele tinha uma companheira ao lado para dialogar, conversar, tocar, sentir, abraçar, conversar, andar junto, dia, noite. Ele não estava mais sozinho, porque ele tinha percepção e via que havia uma mulher, o diferente dele, mas que entendia, ouvia, tocava, sentia, compreendia. Isso foi a criação de Deus, e disse a palavra que foi bom que Deus fez. Amém? Foi bom. Mas pastor, por que você está explicando o corpo da ressurreição? Porque eu entendo, amado, eu estou dizendo sobre esse livro, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, do 7, de que foi lá. O corpo da ressurreição, quem teve foi só Adão. Amém? Foi só Adão. Porque o corpo da ressurreição, a glória da ressurreição, ele será um corpo glorificado, transformado, que diz o versículo que nós lemos, mas que transformará nosso corpo abatido, o corpo do pecado, para ser conforme um corpo glorioso. Amém? Eu não vou entrar na questão como Adão pecou, não vou entrar nisso. Mas ele pecou, ele perdeu o corpo glorificado. Ele perdeu o corpo santo. Ele perdeu o corpo perfeito. Ele perdeu a glória do corpo, o corpo glorificado, o corpo separado, o corpo que uma pessoa vê, sente, ouve a presença de Deus. Ele perdeu. Com isso perdeu eu e você. Nós somos descendentes de Abraão. E jamais essa descendência de Abraão após... Abraão não, Jesus me perdoa. Adão, jamais a descendência de Adão vai viver em santidade 100%. Porque em nossa carne é uma semente. Qual é a semente que há? Da corrupção. Vou ler outra referência para vocês, vou estar ensinando logo mais. Diz o texto aqui, é para mim, texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Veja o que está escrito aí. Eu encerro logo mais. Diz assim, sobre a ressurreição do corpo. Da onde, pastor? Do corpo. Ressurreição do corpo. Diz assim. Vou ler do versículo 35. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitará os mortos? E com que corpo virão? Uma pergunta. Insensato, falta de senso, conhecimento. Paulo vai explicar muito bem o que eu estou falando. Ele diz assim, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Nós semeamos nosso corpo.
E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo conforme quer, e cada semente o seu próprio corpo. 39. Nem toda carne é uma mesma carne, isso é uma verdade. Mas uma é a carne do homem, a outra é a carne dos animais, isso é uma verdade. A outra dos peixes, a outra das aves. Cada um tem um tipo de carne. Versículo 40. Olha o versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Oh, irmãos, há corpos celestes. É o sistema estelar. É o corpo celestial, o corpo glorificado, corpo celeste e corpo terrestre. Mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol. Agora vemos os sistemas estelares, as galáxias, a glória da lua, a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de uma estrela da outra. Assim também a ressurreição dos mortos. Olha lá. Assim nós, após a queda de Adão, como vamos ressuscitar? Olha aqui. Assim também a ressurreição de quem está preparado para o arrebatamento, que está esperando a redenção do corpo. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em economia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há espiritual, corpo espiritual. Posso ouvir alguém? Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu? Aleluia. Você entendeu o que Jesus veio fazer? Jesus veio unicamente fazer o que? Nos restaurar ao nosso corpo inicial, o corpo de Adão, o corpo glorificado e exaltado. Foi isso que Jesus veio fazer, porque o pecado degrediu, o pecado fez cair a raça humana, o pecado degrediu a imagem de Deus, o pecado agrediu a Deus no corpo de Adão. Ele foi expulso do paraíso, foi expulso e veio a descendência humana. Vem, até chegar em 2010. 2010 nós estamos? Ah, bom, 2012. Estamos em 2012, não é isso? Então em 2012, mas lá 2000 anos atrás, Jesus, oh glória, oh maravilha, Jesus com seu corpo glorificado no céu, com seu corpo celeste, não tem como resolver o problema da terra. Jesus renuncia a sua glória, o seu poder, o seu lugar nos céus e vem descer aonde, irmão? Na terra. E quando ele desce na terra, ele assume o quê? O corpo humano, com a descendência de Maria e com a semente do Espírito Santo, de forma tal que é uma junção, corpo espiritual e corpo carnal. Há uma junção. Nessa junção nasce que Jesus. Para quê? Para que ele, como Deus, como Jesus encarnado, nós aprendemos, ele pudesse nos entender, assumir a minha natureza, assumir a sua natureza. Jesus sabe o que você padece no corpo. Jesus sabe da tentação sua no corpo. Jesus sabe da sua fraqueza no corpo. Jesus sabe da sua imperfeição no corpo. Jesus sabe das doenças do seu corpo. Jesus sabe da decadência, da imperfeição do nosso corpo, da nossa debilidade, porque cada dia você nasceu, nós estamos morrendo, a cada minuto nós estamos morrendo. Você sabia que nós nascemos para morrer? Nascemos para morrer. Mas eu tenho 10 anos, daqui a pouco você está com 30. As nossas células do corpo vão se deteriorando, as nossas células do corpo vão morrendo. Então, oxa,
eu estou forte, estou no vigor da mocidade, eu estou com 20 anos, 14, 15, irmão, daqui a pouco passa o tempo, que você pensa que passa o tempo, e já passa mesmo, ai, já está nos 40. Graças a Deus, porque chegou aos 40, aleluia, porque muitos já morreram. Oxe, mano, eu estou chegando a 70 anos, glória a Deus. Chegou a 90, glória a Deus. Mas nós estamos morrendo, nascemos para morrer. E quando nascemos para morrer, sabe o que acontece? Quando nós morremos, morremos em quê? Nesse corpo, o corpo do pecado. Esse corpo, irmão, nós temos o Espírito Santo que está trabalhando nele. Recebemos o Espírito Santo que entrou no nosso corpo. Ele vai transformando esse corpo. Se pecar ou não peca mais? Ah, pastor, não resisto. Não tem quem eu consigo. Eu já tentei, eu faço esforço, eu já procurei tudo, mas não consigo. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e o sangue de Jesus te liberta de todo e qualquer vício, escravidão, decadência e imoralidade. O sangue de Jesus liberta e transforma o vil pecador no homem e mulher de Deus. É o sangue de Cordeiro, porque Ele assumiu a minha natureza. Ele sabe quando eu choro, Ele sabe, irmãos, há uma briga constante 24 horas dentro de você. Sim ou não? Há uma briga. Você quer agradar a Deus, a carne pende para o outro lado. Você quer orar, o sono vem. Você quer ler a Bíblia, você dorme com a cara na Bíblia. Você quer orar, não consegue orar. Você quer jejuar, não consegue. A alma quer, mas o corpo não quer. Quando nós pensamos que nós estamos desagradando a Deus pelo corpo, essa luta é constante. Ô irmão, mais breve virá a redenção deste corpo. Você crê nisso? Levanta a sua mão, você crê nisso? Aleluia. A minha esperança, é a nossa esperança, que quando eu morrer, aleluia, esse Levi vai ressuscitar novamente, porque a trombeta vai soar no céu, vai tocar no céu, aleluia, e eu lá no sepulcro, se eu morrer, se Jesus vier hoje, amém, eu vou já para a glória. Mas se um dia eu morrer, aleluia, eu não quero morrer, veja bem, eu não quero morrer, mas se um dia eu morrer, eu não quero. Ninguém quer. Não sei, de repente Jesus vem hoje, eu não vou. É uma fila que ninguém quer entrar. Só tem uma coisa, irmão, que não vai acontecer. É quem está vivo e não vai provar a morte. Quando Jesus vir buscar a igreja, o arrebatamento, só aí. Fora isso, eu vou morrer. Lamentável, por causa do pecado. Mas quando eu morrer em Cristo, dormir no Senhor em glória, eu vou ouvir lá no céu tocar a trombeta. Irmãos, e num momento tão sublime e maravilhoso, vou ressuscitar. Hoje está no quê? Hoje está onde? Hoje está no corpo. Amém? Eu vou ressuscitar num corpo. Mas é o corpo que eu morri? Esse aqui não, é outro corpo. É o corpo que eu estou pregando, o corpo da glória, o corpo da ressurreição. E quando eu ressuscitar no corpo da ressurreição, o que acontece? A terra dá seus mortos, a água dará seus mortos, quem morreu carbonizado dará seus mortos, quem morreu cremado, porque há uma diferença em cremar e carbonizar. Carbonizam-se, mas existe um corpo carbonizado. Cremou, existe cinza. Só cinza quando crema lá no crematório, só cinza. E é pecado ser cremado? Não. Pode ser cremado, tem dinheiro, paga e vai. A pessoa que morreu cremada, só cinza. Aí ressuscita um corpo glorificado. E esse corpo, irmão, veja a cena em câmera lenta, vai subindo. E ao mesmo tempo, Paulo fala que esse corpo for sendo subindo, ressuscitado. Primeiro eles vão ser ressuscitados. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com
ressuscitar no corpo glorificado e vamos subir num corpo transformado, num corpo glorificado. Oh, irmão, glória! O corpo da ressurreição será esse, e nós vamos subir num corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo imaterial. Aleluia! Oh, aleluia! Você crê nisso, irmão? E seremos como Ele? E seremos como Ele? Aleluia! Como o corpo de Jesus foi ressuscitado, nós teremos o mesmo corpo, seremos um corpo glorificado, ressuscitado. Aí eu posso falar que estou pensando aqui, vocês vão crer? Esse corpo terá carne, terá osso? Sim ou não? Está na Bíblia. Você já achou isso na Bíblia? Está na Bíblia. O corpo glorificado, o corpo exaltado, é um corpo que pode ser tocado, é um corpo que pode ser sentido, é um corpo imaterial, de outra matéria, de outra forma, mas esse corpo é o corpo glorioso. De forma tal, se estivermos aqui, esse corpo transpassará a lei da gravidade, passará por dentro dos próprios, dessa laje, se houver, e ó, glória a Deus, Aleluia. glória a Deus. Você ouviu esse corpo glorificado? Romanos capítulo 8 diz o seguinte, que há 3 libertações ali: a redenção do corpo, a redenção da natureza. O Espírito Santo clama ali para que haja libertação, porque a natureza geme, a planta geme. O pecado destruiu a planta. Os animais, o leão, o coelho, o pássaro geme. Eles querem libertação. Porque, meu irmão, o pecado destruiu o sistema solar, o sistema da natureza, plantas, animais, seres humanos. A destruição foi total, de forma tal que lá em Romanos, em casa, capítulo 8, há 3 libertações: libertação do corpo, carne nossa, redenção do corpo, redenção da natureza, e brevemente vamos estar com o Senhor no céu. Ô, irmã, lá no céu, para nós concluir, um novo paraíso está preparado. Não se turbem vossos corações. Credes em mim, credes na casa do meu Pai, porque em mim lá, há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu preciso ir para preparar-vos lugar, para que eu onde esteja, vós estejai. Oh, glória! E onde Jesus estiver, eu estarei, e você estará. Irmão, irmã, e brevemente haverá um novo céu e nova terra, aonde a criança brincará com o leão, porá a mão na boca do leão, e o leão será como um gatinho. Você vai fazer carinho nele assim, ó. Não, ele não é gatinho, é leão mesmo, mas ele é dócil, não vai te morder. A criança porá a mão na áspide, que é uma serpente, ela não vai picar, porque é um novo céus, é uma nova terra, é o paraíso, é lugar de descanso, é lugar de alegria, lugar eterno, maravilhoso. Que você possa pensar, desejar, querer, se preparar, almejar, se santificar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. A minha esperança é os céus, a nossa esperança é os céus. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Mano, não deixe isso morrer de você. Jovem, não deixe isso morrer. Deseje
lugar de delícias, lugar lindo, glorioso, é o paraíso de Deus. Levanta sua mão, baixa sua cabeça. Oh Espírito Santo, Deus, nós sofremos aqui, nós padecemos. Deus, nossa natureza é caída mesmo, somos frágeis, somos possíveis de morrer ou passivos de morrer, estamos suscetíveis às doenças, até uma gripe mata, Deus. Olha que coisa séria, é uma gripe mata.